A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Aqui, Estados Unidos, neste momento 11 graus, aqui em Orlando, na Flórida. Ó, o Ian Kerzimer, ó. Peraí. Ian Kerzimer. Eu não sei como colocar, eu vi que você destacou aqui, Ian, e deu destaque, eu não sei como botar na tela, porque eu estou usando o aplicativo do YouTube, tá? Diego, a honra do teu prefácio ao meu livro A Filosofia do Fracasso é minha, professor. São essas crônicas antirrevolucionárias, crônicas contra o totalitarismo, né? Filosofia do Fracasso, recomendo. Honra minha também, Anquer. Diego, você concorda que a democracia, entre aspas, americana acabou há tempos? Coloca o Luciano Passos dos Santos. Absolutamente não concordo com isso, meu querido Luciano. Não concordo. Não concordo com esta terra arrasada que diz que por um resultado eleitoral acabou a democracia. Mas não concordo mesmo, meu amigo. A democracia americana já passou por muitas coisas muito mais difíceis, teve também seus momentos de turbulência e vai superar isso. A democracia. Esse país aqui é o país da liberdade, é o país da livre expressão, é o país do empreendedorismo, né? Eles têm as características próprias deles, os americanos, mas é uma sociedade muito participativa, né? Muito participativa, uma sociedade muito engajada. A gente pensa que democracia é só ir lá no dia da eleição e votar. Não. Primeiro que o americano aqui é bem diferente do Brasil, escolhe tudo, né? Escolhe juiz, escolhe vereador, escolhe xerife. Meu vizinho aqui foi candidato a xerife do meu condado, para vocês terem uma ideia. Meu vizinho mesmo aqui, do meu condomínio. Então, é uma outra sociedade, a democracia americana está bem viva. Estes discursos catastrofistas de que terminou a democracia porque perdeu o Trump, isso aí não cola, gente. Respeitosamente para aqueles que acreditam nisso, tá? Definitivamente isso não cola. A democracia vai continuar muito bem, obrigado. Vai ter altos e baixos, sempre vai ter pessoas que querem destruir a democracia, porque infelizmente isso acontece em sociedades democráticas, né? Aqueles conspiradores que atacam por dentro as instituições, né? Mas tá firme e forte, firme e forte. Olha, eu até gravei um comentário agora há pouco aí, um deputado, viu, gente, foi preso, um deputado estadual de West Virginia, que é um estado ali do lado de Washington, D.C., o cara, deputado estadual, invadiu o Capitólio, estava naquela horda lá que invadiu o Capitólio, morreram 5 pessoas, incluindo um policial. Eu li agora que, inclusive, o presidente Trump decretou bandeira meio pau, li agora de noite, por conta dessa morte desse policial, né? De alguma forma também está tentando se descolar, mas ele incitou as pessoas a irem a Washington, ao Capitólio e tal. Então, isso para a imagem dele, para a carreira dele, não foi bom, para o próprio país não foi bom. E agora é contagem regressiva, faltam 10 dias para a saída do Trump e a entrada do Joe Biden. O Trump, que na minha opinião, e eu tenho dito isso para quem quiser ouvir, algumas pessoas torcem o nariz, não gostam de ouvir, mas é a minha opinião. Trump que fez um governo muito bom até um determinado momento, apesar do seu estilo pessoal, um estilo confrontativo, né? Um estilo pesado, estúpido. Às vezes ele acordava de manhã e ia para o Twitter xingar artista de Hollywood, essas coisas assim. Não entendeu o tamanho, a dimensão do cargo, às vezes, né? Ele parecia
tinha dormido com os pés destapados, né, como a gente costuma dizer popularmente. E no final agora se perdeu por duas coisas, assim, pela maneira como gerenciou a pandemia, foi muito criticado pela sociedade americana, e agora, no fim, por não aceitar o resultado da eleição, né, com todas as críticas que se possa fazer. Depois que o secretário de Justiça, procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, republicano, trumpista, leal ao Trump, disse: investigamos e não encontramos indícios de fraude, evidências de fraude, de uma fraude sistêmica, né? Porque fraude você pode ter aqui e ali, fraudes eventuais, pode acontecer. Acontece no mundo inteiro, aliás. Uma fraude capaz de mudar a eleição, o William Barr disse que não tinha. E o Trump não aceitou, até brigou com o cara. Então, nesse final, ele manchou a sua biografia e acho que pode ter sepultado a possibilidade de concorrer daqui a 4 anos, viu? Vamos lá. Estou respondendo perguntas de vocês aqui, não vou conseguir responder todas, obrigado a todo mundo, tá? Mas vou selecionar algumas para responder no YouTube, tá, gente? Vocês que estão aí comigo no Instagram, meu canal do YouTube, Diego Casagrande, vai para lá, pode fazer perguntas, tá? O Bruno Rowan. E aí, Diegão, manda um salve para o Rio Grande do Sul. Dale, Rio Grande, meu estado querido. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Hino do Rio Grande. Aliás, o Anderson Maciel Silveira. Diego, a polêmica dos vereadores aqui em Porto Alegre que se recusaram a cantar o hino rio-grandense por ser racista. O hino não é racista. Isso é uma leitura particular deles, que querem reescrever a história. E aí essa bobagem de não cantar o hino, eu acho uma bobagem isso. O nosso hino é muito lindo, é muito bonito, é um hino que, embora ele tenha sido feito depois, muitas décadas depois da Revolução Farroupilha, ele tem esse traço ufanista, né? Foi feito há mais de 100 anos, então ele tem esse traço ufanista característico dos hinos, da coisa do patriotismo e tal, e não é racista, isso é vereadores do PSOL querendo reescrever a história, reinventar a roda, isso é lamentável, acho lamentável, né? O Anderson, então, Diego, os Estados Unidos vão recuar cada vez mais e deixar a China ser a maior potência mundial? Não acho, não acho. Acho que, inclusive, isso, o próprio Biden, o futuro presidente e a equipe dele, o Biden diz que vai continuar fazendo enfrentamento com a China, embora de outra forma que não a forma do Trump, né? Que elevou tarifas e mais tarifas, impôs barreiras comerciais para reduzir o déficit da balança comercial, só que isso acaba aumentando, porque a China aí retalhou também, a China também impôs sanções, impôs barreiras, e aí o que acontece é que você aumenta os insumos, as matérias-primas, e fica tudo mais caro para o consumidor. Eu vi uma reportagem aqui nos Estados Unidos sobre o mercado do ferro e do aço, ferro, aço e alumínio. Terríveis os aumentos de preços para o mercado americano, viu, que depende muito disso, porque a China também impôs barreiras. Então, quando você começa a impor barreiras a um país, o país retalha, não é qualquer país que pode retalhar, mas a China hoje é uma potência econômica, queiramos ou não. Se eu pudesse, eu fazia assim, tirava tudo da China e botava no mundo ocidental, né? Nós passamos 40 anos levando as fábricas para lá para produzir mais barato, para ganhar em escala, mão de obra mais barata. Agora aconteceu isso tudo, né? Boa parte do povo do mundo descobriu que a China é uma ditadura comunista, como se não soubessem, né? É uma ditadura, ela não é uma comunista clássica, né? Porque se você estuda história e se você estuda marxismo, você entende que para ser uma ditadura comunista clássica precisa controlar os meios de produção, e não é isso que a China faz. A China mantém, mas de uma outra forma, né? Liberou o mercado, médias empresas, grandes empresas do mundo inteiro. É uma ditadura, um sistema totalitário clássico. Isso tem que ficar claro, tá?
E eu acho que está claro que o futuro governo, e o tempo deve mostrar isso, também vai fazer o enfrentamento com a China, mas de outra forma, que não a forma como o Trump fez. E, inclusive, o Biden já está dizendo, já vi algumas entrevistas dele, que ele vai ter um plano para repatriar empresas americanas que foram para lá, que era um plano do Trump também. O Trump fez isso. O Trump exortou, prometeu incentivos do governo e tal, para empresas americanas que voltassem para cá, saíssem da China. De novo, levaram 40 anos para ir para lá, para se instalar lá. Não vão voltar em 2, 3, mas esse processo tem que começar se nós reconhecermos que a gente não quer a China como líder mundial, né? O principal player mundial, líder mundial. Então, esse movimento precisa começar, e já começou com o Trump, e vai continuar, deve continuar com o Joe Biden. Gente, se vocês estão chegando aqui, o YouTube me avisa, tem muita gente que chega e não está inscrito. Se inscreva e clique no sininho, tá? Porque eu tenho comentários diários, tenho feito 2 comentários no mínimo por dia, feito as lives, aí você acompanha comigo aqui o canal. E deixa o like, tá? O like também é importante, óbvio, se você está gostando desse papo, né? O Jorge Aderviche, Casagrande, deve ser meu primo, não conheço, mas deve ser meu primo. Família Casagrande espalhada pelo Brasil todo. Então, a eleição nos Estados Unidos foi limpa, na sua opinião? Eu estou me baseando no que disse o secretário de Justiça do Trump, o William Barr, que é a principal figura, chefe do FBI, chefe de uma série de órgãos. Ele é da Casa Branca, republicano, trumpista, e ele diz que não houve uma fraude sistêmica capaz de mudar o resultado da eleição, que eles investigaram e não acharam evidências. Então, eu fecho com ele, eu concordo com ele. Tá? Oi, o Marco Antônio Silva, estou respondendo as perguntas de vocês aqui, tá? Oi, Diego, o que você acha que aconteceria se essa manifestação que aconteceu nos Estados Unidos acontecesse na China? Você concorda que não há um colapso social étnico nos Estados Unidos exatamente porque sabem que aí a lei pega? Na China eles teriam aberto fogo e matado um monte de gente, né? Matado, levado para as masmorras, torturado. Até hoje, a gente não sabe quantas pessoas inocentes, sobretudo estudantes, morreram no massacre da Praça da Paz Celestial, né? A gente não sabe. Esse número não tem, porque é um país fechado, né? Felizmente, este país aqui é um país livre, né? Claro, tem regras, né? Se deixar Bangu, acabou tudo, né? Vou dizer o seguinte para vocês, tá, gente? A gente poderia... E eu estava assistindo ao vivo, em determinado momento eu achei que se poderia ter aqui nos Estados Unidos um banho de sangue. Porque faltou policiamento lá no Capitólio, eles não imaginaram que... Tinha dezenas de policiais, mas eles não imaginaram que a turma ia tentar invadir, porque isso é uma violação básica, né? Os caras não fazem isso, né? Os caras... respeitam muito as instituições. Não importa se o cara é de direita ou de esquerda, ele respeita as instituições. E a polícia, do lado de fora do Capitólio, poderia ter aberto fogo. Não abriu fogo a polícia, eu acho que fez bem, porque a gente teria um massacre lá. Teria tido um massacre. Quando aquela multidão veio, os caras... Não sei se vocês viram isso, eu vi ali os bloqueios, era uma multidão, não dá para segurar, né? Não dá para segurar, né? O Alisson, Aine, Diego, há salvação para o Brasil? Alisson, depende que tipo de salvação você está dizendo. Eu não, acho que nós não veremos o Brasil ser um país de primeiro mundo. Nós não veremos, mas o Brasil pode ser muito melhor do que é. Muito melhor do que é. Sem dúvida que pode ser. Muito melhor. Precisa combater permanentemente, continuar combatendo a corrupção, precisa combater a pobreza. Pobreza precisa ser combatida, resgatar as pessoas, promover mais chances para aquelas pessoas mais pobres, os que mais precisam. Isso tudo é tarefa de um país que quer evoluir.
né? Liberalizar mais a economia, não criar embaraço para quem quer empreender, que aí você tem um país mais livre. Tá? A gente sabe que quem gera riqueza não é governo, quem gera riqueza são as empresas, é a iniciativa privada, principalmente as micro e pequenas, que são 95% das empresas brasileiras. Mas o pequeno empresário abre uma empresa e vem o governo, cria um monte de embaraços para ele, regulações. Aí ele bota 1, 2 funcionários e leva uma trabalhista. Agora, com a reforma que foi feita no governo do Temer, felizmente melhorou, né? Mas é burocrático ainda contratar pessoas. Aqui nos Estados Unidos é bem simples contratar e demitir pessoas, que é como eu acho que deveria ser no Brasil, né? Então dá para melhorar o país, tá? Nós nunca vamos ser Japão, mas também não acho que a gente tenha vocação para ser Japão e não tem porque querer ser, entendeu? Mas a gente pode melhorar muito. Vide o caso da Coreia do Sul, né? Que era um dos países mais pobres do mundo nos anos 50, 60 e que fez uma revolução de investimento maciço em educação e liberalização da economia, e a Coreia do Sul se tornou uma potência econômica, uma potência em índice de desenvolvimento humano, essas coisas todas, né? Vamos lá. O Luiz Miguel, será que teremos o terceiro impeachment da nossa história? Bom, primeiro deixa eu dizer o seguinte, eu não sou presidencialista, tá? Eu não gosto desse regime presidencialista. Eu não gosto, eu acho que o presidencialismo ele é torto sob inúmeros aspectos, tá? Também não gosto do sistema brasileiro que tem 30, a última vez que eu vi tinha 30 partidos políticos. 30! Então o cara ganha uma eleição e tem que fazer uma coalizão com 3 dezenas de partidos, ou quase isso, para poder governar, ou seja, uma coisa absurda. Em relação ao impeachment, tudo pode acontecer. O Brasil é um país imprevisível, tá? Imprevisível. Vai depender do que vai acontecer este ano no Brasil, né? Do agravamento da pandemia, do agravamento da crise econômica, da inabilidade, que eu vejo como cada vez maior, né, do governo federal, da eleição na Câmara dos Deputados, que está entre... É o demônio contra o coisa ruim, né? É o demônio contra o coisa ruim, e o inferno vai ganhar sempre. É o Baleia Rossi, que é o candidato do MDB, e o outro lá, como é o nome dele? Arthur Lira. Arthur Lira, que é do quadrilhão do PP, réu na Lava Jato, que é o candidato do Bolsonaro. É o candidato do governo. O governo está jogando todas as suas fichas para a eleição do Arthur Lira, porque o Arthur Lira se diz publicamente, né, mais leal ao governo, né? E o Bolsonaro está amicíssimo do Arthur Lira. Então, com o Arthur Lira lá é mais difícil sair um processo de impeachment. Com o Baleia Rossi, embora ele já tenha dito que não vai fazer impeachment, a gente não sabe. Os dois, até porque o Baleia Rossi, que é do MDB, negociou bastante com gente de esquerda, com o PT, com partidos de esquerda, usando isso também nas internas, nos bastidores, como moeda de troca. Que poderia no futuro, poderia no condicional, colocar um processo de impeachment, abrir um processo de impeachment. Tá? Mas então, então a questão pode começar a se decidir agora, nesta eleição da presidência da Câmara, porque os dois estão jogando muito pesado. Então, quem não quer o impeachment tem que torcer muito pelo Arthur Lira. Quem está convicto que o presidente tem que sair, tem que ter um impeachment, tem que torcer para o Baleia Rossi. Embora nenhum dos dois seja garantia de nada, viu? Porque os dois podem, assim como eles podem fechar com o governo, eles também podem desembarcar do governo de acordo com as circunstâncias. Os dois são do Centrão, né? E esse pessoal do Centrão, eles não têm palavra, essa é a verdade, tá? Eles não têm palavra. Eles são muito o retrato da política brasileira. Vamos lá. O Leandro Moraes, inabilidade do governo federal?
Quem manda é o STF, o governo federal não pode fazer nada. É verdade, em muitos aspectos você tem razão, em outros você não tem razão. Tem coisas que o governo federal pode fazer e não faz, na minha opinião, por incompetência, por inabilidade e porque não quer fazer. Como, por exemplo, o presidente foi lá na CEAGESP, na companhia lá de Armazém de São Paulo, que é uma empresa federal. Ele próprio tinha assinado a privatização da empresa, né, o decreto para privatizar, foi lá, deu um discurso criticando a privatização. Então ele pode fazer, e ele não precisa nem do Congresso, nem do Supremo para fazer essa privatização. Por que não faz? Porque ele não acredita nisso. Né? Ele não acredita. Se eu um dia acreditei que o Bolsonaro queria privatizar alguma coisa, eu caí na real, já não acredito mais, sinceramente. 2 anos, ele não me provou, muito pelo contrário. O Salim Matar, que era o cara para fazer as privatizações, um dos maiores empresários brasileiros, dono da Localiza, um liberal há décadas, o cara entrou cheio de vontade de fazer privatizações e não fez porque o presidente não deixou. O Salim Matar tem dado entrevista, um gentleman, eu tenho conversado muito com ele, já entrevistei ele 2 vezes na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, onde eu apresento o programa 90 Minutos com César Cidade Dias, e ele fala do establishment, do sistema, porque ele não quer criticar diretamente, é um direito que ele tem, o presidente, né, onde ele serviu. Mas a verdade é que tem coisas que, se o presidente quiser, ele manda fazer e faz. Né? Mais mensagens. O Astrobaldo. Esse governo tem que sair. Bye, bye. Né? Vamos lá. Quem é que... Olha aqui, o Rogério Oliveira. Vender para a China é isso? Não precisa vender para a China, CEAGESP, nem nenhuma empresa. Você pode criar consórcios nacionais na regra da privatização e manter o controle 100% nacional, meu amigo Rogério. Então, esse discurso que os chineses vão comprar, esse discurso não para em pé. Né? A empresa pode ser 100% nacional ou ter o controle nacional. É só colocar isso na regra da privatização. É muito simples. É mais simples do que parece. Não adianta a gente agora querer justificar o que não tem justificativa. Ele poderia privatizar a CEAGESP e não quer privatizar, porque ele não acredita nisso. Aliás, ele sempre foi contra privatizações. Se a gente pegar o histórico do Bolsonaro, o único momento em que o Bolsonaro começou a falar em privatizações, em desestatização, foi um pouquinho antes de 2018, ali a partir de 2016, que ele já estava farejando, poderia ter chance. E aí em 2018, né? E tem muita gente que votou nele, isso é importante vocês terem em mente, viu, meus amigos e minhas amigas. Tem muita gente que, os 55% dos votos que ele fez, tá? Não é tudo bolsonarista, não. Tem um monte de gente que é do centro para a direita, são liberais, são conservadores, gente que nem sabe como se posicionar no espectro político, mas é anti-esquerda, anti-PT, ou é a favor de diminuir o tamanho do Estado e votou nele. Então foi uma coalizão contra o PT. Nós precisávamos, naquela época, tirar aquela Orcrim, aquela organização criminosa chamada Partido dos Trabalhadores, que vinha sugando o país, saqueando o país. E o Bolsonaro falou que era a favor de privatizações, mas só que elas não estão acontecendo, né? Essa é a verdade. Bom, tem mais mensagens aqui. Se você está gostando, deixa o like. Está chegando agora. Pedido, né? Um pedido meu. Se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. Papo rápido com você. Nós já estamos há quase meia hora aqui. E eu falei que ia responder algumas perguntas, tá? Algumas opiniões, né? O Anderson está dizendo, a CEAGESP, de acordo com a reportagem, é um lugar de crimes. É um lugar onde se rouba muito, é cabide de emprego. É daquelas coisas assim que não tem justificativa manter nas mãos do governo, sabe? Ah, mas o atual governo botou lá um coronel e está tratando... Tá bem, está tratando de forma limpa, honesta, ok, mas amanhã depois sai o governo, entra outro governo. Então a melhor maneira de você impedir o Estado de roubar do cidadão, de ser ineficiente, de nos saquear, a melhor maneira é tirar das mãos do governo aquilo que não é essencial ao governo. E esta CEAGESP não é, tá? Mais mensagens, tem aqui. O único bom para privatizar é os Correios. Tá bem, cadê a privatização dos Correios? Me diga,
meu querido Thales. Cadê a privatização dos Correios? Não veio ainda, né? O Pedro Xavier Duarte, grande professor Pedro, uma hora dela, está lá na fronteira do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, é um grande pesquisador, o professor Pedro Duarte, hein? Quero em breve fazer uma live com um amigo aí, tá? Gosto muito de história. Hoje, deixa eu contar uma coisinha rápido para vocês. Eu fui ao supermercado, não vou cozinhar, eu cozinho muito aqui em casa. Minha mulher não tá, a Luciane foi para o Brasil. Eu tô aqui com meus 2 filhos adolescentes, né, entrando na idade adulta, 18 e 19 anos. Antigamente, 18 e 19 anos já era a mulher feita, o homem feito. A mulher às vezes já estava até casada e o homem já estava no mundo, né? Hoje não, né? 18, 19 anos é um adolescente entrando na idade adulta. Eu cozinho muito aqui, porque eu sou o cara que cozinha em casa. Eu gosto de cozinhar, tá? E modéstia à parte, acho que faço uns pratos bacanas. Eu digo, hoje não vou cozinhar. Fui ali no Publix, que é um supermercado que tem aqui perto de casa, e que é uma rede que tem aqui, e tem em vários estados do sul aqui dos Estados Unidos. É um supermercado diferenciado. É como se fosse, quem é do Rio Grande do Sul vai entender o que eu quero dizer, como se fosse um Zafari, tá? Ele é um supermercado diferenciado. Ele é um supermercado que tem produtos diferenciados, que tem a cozinha dele também vende alimentos, é diferente, a confeitaria é bem bacana. Também é um pouco mais caro, né, o Publix, do que o Walmart. Em algumas coisas é bem mais caro que o Walmart. Eu gosto muito de ir no Publix, eu vou no Publix, vou no Walmart e vou no Aldi. Eventualmente em outros, mas esses são os 3 que eu vou aqui. Eu fui no Publix e eles têm todos os dias ali o restaurante deles, dentro, eles vendem, né? Dentro do supermercado, eles vendem sushi, as bandejinhas de sushi. Eu adoro sushi e comprei sushis para nós, 3 bandejas de sushis. Aí cheguei em casa, eu sei que o Eduardo, meu filho, e a Gabriela adoram. Eu digo, agora eu vou botar no prato distribuir. Comecei a distribuir nos pratos e digo, comprei pouco, 3 bandejinhas, devia dar assim umas 12 peças para cada um. Comprei pouco. Bom, aí tirei, não preciso dizer para vocês que tirei o meu sushi. Pai, a gente faz, eles nem ficaram sabendo. Pai, mãe, a gente faz isso, né? Tirei o meu sushi, botei no prato deles, quando eu estava montando ali, né? E acabei ficando com 4 peças. Aumentei o sushi deles. E quando o Eduardo estava terminando de comer, o Eduardo me disse assim, pai, tem mais? Devia ter comprado mais uma bandejinha de sushi. É que sushi também é uma coisa cara, né? Então eu procurei calcular, achei que ia dar e não dava, né? Mesmo no supermercado, né? Achei, não, vai dar. Eu gastei, eu acho que $26 nessas 3 bandejinhas, tá? Que para 3 pessoas comerem é excelente o preço. Eu tinha que ter comprado mais um de $7, $8. Aí ia dar. O Marcelo Passo está dizendo aqui, ó, as quartas-feiras é $5 cada no Publix. Marcelo, eu sei que é. Pena que sushi a gente não pode guardar, né? Não dá para guardar. Mas quarta-feira eu provavelmente vou lá também, né? O Azeredo, Alexandre, tem que ir no Costco, melhor mercado dos Estados Unidos, Costco, é excelente mesmo. Só que é longe da minha casa, fica mais ou menos Costco fica uns 35 minutos daqui. E eu tenho Publix aqui a 3 minutos da minha casa. 3 minutos. O professor Pedro está dizendo aqui, Pedro Xavier Duarte, 1 ano da nossa primeira live contigo. Muito obrigado, Diego. Eu que agradeço, professor. O senhor é um talento, um pesquisador. Mas eu estava contando isso porque eu chamei eles. Eu não sei se vocês têm a mesma, se acontece com vocês o que acontece comigo. Às vezes eu chamo, vamos almoçar, daqui a 10 minutos está saindo, daqui a 5 minutos está saindo. Tá, já estou indo. Ou está no videogame, ou está no computador, ou está no telefone. Não vem. Aí eu chamo de novo. Às vezes acontece isso, não vem. Aí eu digo, pô, quer saber? Eu tenho coisa para fazer. Sento e como. Vida segue. Bom, aí eu comi, né? E eles vieram, quando eu já estava saindo, sentaram na mesa, tal, tudo bem, estava saindo, no stress. Sentei e comecei a ver, eu fico pesquisando canais de YouTube. E eu achei
um canal que passa vídeos antigos de cidades americanas. E eu achei uns vídeos dos anos 30 em Nova York. Dos anos 30. E foi colorido depois, né? Foi feito em filme naquela época e depois eles digitalmente coloriram esses filmes. O cara com uma câmera, ele circula pelas ruas de Nova York lá de 1931, eu acho. Eu adoro ver esses filmes. Aí eu tô vendo os filmes, porque era só uma música que eles botaram e o filme lá, né? Andando pelas ruas de Nova York de quase 100 anos atrás. E daqui a pouco os dois rindo, eu olho para trás, estão rindo de mim, né? Que é isso, pai, que tu tá vendo? Digo para vocês verem como eu gosto de história. Eu estou vendo cinema mudo, um passeio pelas ruas de Nova York, nos anos 30, né? Um filme que foi feito sem áudio, sem nada, mas, pô, bacana ver a cidade, só tinha lá, o maior era o Empire State que tinha, né? E as pessoas daquela época caminhando nas ruas, as crianças. Eu tinha visto um filme semanas atrás, também de Nova York, de 1910. Aí tinha um monte de carroça, cavalo, agora em 1931, acho que era, aí já não tinha, eram automóveis mesmo. Mas para vocês verem como eu gosto de história, né? Estou sempre vendo coisas de história. E também algum entretenimento tem que ver, né? Mas eu contei isso porque o professor Pedro Duarte me fez, que é historiador, né? Me fez uma pergunta aqui. A guinada à direita nos últimos anos sai enfraquecida após a eleição norte-americana e manifestações pró-Trump no Capitólio? O episódio enfraquece, mas a gente não pode esquecer que a esquerda também está muito enfraquecida. Vamos pegar o caso do Brasil, meu querido Pedro, e essa é só a minha opinião, tá? Eu não quero convencer ninguém. Vocês sabem que eu trabalho, falo muito de política, de economia, tenho 30 anos de experiência no jornalismo, e são só as minhas opiniões, também erro, mas faço análises, né? E eu te digo o seguinte, o Brasil hoje não tem oposição. Que oposição que o PT faz? Me diz, que oposição que o PT faz, que o PCdoB, que esse pessoal aí que afundou o Brasil, faz ao governo? A oposição ao governo é muito mais feita por parlamentares do Centrão ou do próprio STF, viu? Às vezes até o STF, em algumas decisões estapafúrdias que tem, age muito mais como oposição do que os próprios partidos de esquerda, porque eles se liquidaram nos últimos anos. Eles estão desgastados, o povo não quer mais saber de PT, de PCdoB, de PSOL. Só tem um problema aí. Uma hora o povo esquece e esse pessoal começa, porque as mentiras eles continuam contando. Uma hora o povo esquece e eles voltam, né? Então tem que abrir o olho. Eu sou um liberal, um conservador, não sou bolsonarista, quem me acompanha sabe, não gosto de idolatrias, não gosto agora, nunca gostei, não vou gostar. Só quando eu era muito novo, tá? Que eu não sabia o que era política e tal. Então, eu acho que o governo tem muitos pecados e algumas coisas que o governo faz, parece que o governo federal está dizendo assim, volta esquerda, volta. Só ver, eu tenho falado isso. O que foi a nomeação do Cássio Nunes Marques, para o Supremo Tribunal Federal, né? Isso é indefensável. Os caras podem fazer, o Bolsonaro pode fazer a live que ele quiser, os bolsonaristas podem fazer pirueta, duplo twist carpado, para querer justificar a nomeação do Cássio Nunes Marques para o Supremo. Não tem justificativa. E se você tem alguma dúvida disso que eu estou dizendo, vê o que diz a Gleisi Hoffmann e o PT, eles elogiaram. Então, se eles elogiaram, bom não pode ser para o país e para o combate à corrupção. Certo? Um cara que, inclusive, foi juiz pelo 5º Constitucional, indicado pela Dilma. Eu já falei isso várias vezes. Sabidamente, o PT aplica para esses cargos, sempre aplicou e sempre vai aplicar filtros ideológicos. Ou seja, o cara é um garantista, é um alinhado à doutrina petista. E o Bolsonaro me indica ele?
Para mim não tem perdão, eu não aceito isso. Eu votei para botar alguém que não fosse nomear petista. Eu não quero convencer ninguém, tá? Cada um... É que você me perguntou, então eu tô te dizendo, né? Tem coisas que o governo faz que efetivamente enfraquece a luta de quem quer a centro-direita no poder, um país melhor, um país mais limpo, combate à corrupção. Como diz o Carlos Gino aqui, enterrar a Lava Jato. Isso é um fato concreto, inegável, e não é agora que a gente consegue efetivamente perceber, tá? Não é agora. Os reflexos disso, eles vão se dar no médio e longo prazo, vocês vão ver. Cada vez vai ficar mais difícil combater a corrupção, meus queridos amigos. Vamos lá. A Rosa Correa, muita decepção com o Bolsonaro. Eu também votei para nunca mais ver o PT no poder. Tem muita gente que votou no Bolsonaro para tirar o PT. Não é que amava o Bolsonaro de paixão. Longe disso. Né? Era o que eu disse isso no rádio muitas vezes, era o que a casa oferecia. Não tinha outra alternativa. Você vai para um segundo turno, Bolsonaro contra o Haddad, vai votar em quem no Haddad para manter a organização criminosa no poder? Não pode. Isso não pode acontecer. Né? Só que, ao mesmo tempo, para muita gente, e eu me incluo nisso, o Bolsonaro, em muitos aspectos, é uma grande decepção. Né? Tenho falado aí nos meus comentários, tenho dito, não vou aprofundar muito agora, quem quiser pode acompanhar as coisas que eu tenho falado no rádio, sobre isso, aqui também no canal, né? Mas eu também não quero focar o canal, digo isso para vocês com todo carinho, tá, gente? O canal, ele não... vocês veem, quem me acompanha vê que eu não estou falando só de política de Brasília, política partidária, Bolsonaro, Maia, Alcolumbre, não, eu quero abrir o leque e falar de outras coisas também aqui no canal, de outras coisas. A gente tem que falar de muitas coisas. Muita coisa na área do entretenimento, das artes, da própria economia, justiça, polícia, que dá para se abordar. Então, eu tenho procurado fazer vídeos nessa linha. Logicamente que às vezes é difícil escapar da política, né? O Bruno, os ministros do STF não deixam o Bolsonaro governar. O Marco Castro, inexplicável a indicação de um petista para o STF. O Marcos Ritzel, fato, Haddad morrerá novamente na praia em 2022 e o Ciro, doido, ficará no quase, diz o Marcos. Marcos, o Haddad eu fecho com você. O Ciro é um sujeito muito hábil, eu estou dizendo aqui com tranquilidade, não terá meu voto, tá? Em hipótese alguma, mas o Ciro é um cara muito hábil, é um sujeito que é malandro, dança conforme a música e está construindo, pavimentando uma candidatura de novo em 2022. O que eu acho que pode acontecer é o surgimento de uma terceira via. Quem não quer o Bolsonaro se decepcionou com o Bolsonaro e quem não quer o PT e a esquerda. Acho que existe. O pessoal tem me perguntado muito, Diego, com a tua experiência, achas que tem espaço para uma terceira via? Não só acho, como hoje, tá? A política é muito dinâmica, mas eu tenho a convicção de que vai acontecer. Tem vários nomes aí circulando, vários nomes, e acho que é bem possível que aconteça o surgimento de uma frente contra o Bolsonaro, né? Mas que não passe por um candidato do PT e nem pelo Ciro Gomes. Que a esquerda fique isolada e até no frigir dos ovos possa, inclusive, nem ir para um segundo turno, à esquerda. E aí vai o Bolsonaro contra esse candidato, que seria um candidato de centro-direita. Tá? O Neto, sou anti-PT, agora anti-Bolsonaro. Isso eu tenho visto muito também. Cresce esse número de pessoas extremamente críticas, né? O Luciano dos Santos, 2022, a disputa ficará entre Moro e Bolsonaro. E agora? Não sei. Não sei se ficará entre Moro e Bolsonaro. Não sei se o Sérgio Moro virá. Acho que tem boas chances dele vir. Mas ele entrou para uma empresa privada de consultoria internacional. E antes que alguém escreva, eu já vou dizer, ele... por uma regra de compliance da própria empresa e contrato assinado, ele não cuidará de nenhuma empresa
nem Odebrecht, nem nenhuma empresa que passou pela 13ª Vara Federal de Curitiba, tá? Só para deixar claro. Mas ele está ganhando uma grana federal lá como diretor dessa empresa, como um dos vice-presidentes, e ele merece, porque o Moro é um cara brilhante, não fosse o Moro, o Lula não teria sido preso, isso é muito simples, né? Você não vê quem não quer, e o Lula não tendo sido preso, não teria sido condenado em segunda instância, né? E não teria ficado preso, teria concorrido à presidência da República e poderia ter vencido a eleição. O petismo poderia ter continuado no poder se o Lula não tivesse sido preso. Eu não estou dizendo, vejam, observem o que eu estou dizendo, que ele foi preso para não participar da eleição, não é isso. Ele foi preso porque ele é bandido, então ele tinha que ser preso. Ele tinha que ser preso, como os bandidos têm que ser presos. Só que o fato dele ter sido enjaulado o tirou da corrida eleitoral. Isso é um fato concreto, inegável, tá? E deve-se isso ao Moro, ao Sérgio Moro. Né? O Anderson, Diego, então qual o teu monstro favorito, King Kong ou Godzilla? Vem aí um terceiro filme do Godzilla. Eu prefiro King Kong. O King Kong é do meu tempo, aquele primeiro King Kong lá com a Jessica Lange. Lembram do King? Quem lembra do King Kong com a Jessica Lange, hein? Que ele se apaixona. Bom, o King Kong sempre se apaixona pela loirinha, né? Mas a Jessica Lange, final dos anos 70, me lembro que eu fiquei acordado até tarde para ver na televisão quando passou o King Kong. Me lembro até hoje, gente. Isso deve ter sido 1980, 81. A chamada, passaram um mês inteiro. Um mês não digo, mas passaram 2 semanas chamando para o filme do King Kong. Era assim, ó. Mais que uma lenda, um mito que se torna realidade. King Kong! Tem gente que lembra aí, ó, um monte de gente. O Anderson, a Rosa, o Leandro Farina, o Pedro Paulo Pereira, um abraço, Porto Alegre, valeu. É isso aí. É isso aí. O Neto está dizendo, não voto em PT, em Bolsonaro, Dória, Ciro e não quero agarrar ninguém. O Fábio Santos, meu sonho é ir embora desse país e morar aí nos Estados Unidos. Se esse é o teu sonho, persiga esse sonho. Eu até quero aqui no canal, viu, gente? Vou deixar claro para vocês. Eu quero, na medida do possível, cada vez mais, fazer mais vídeos contando um pouco de como é a vida aqui na América, como fazer para imigrar. Eu tenho indicado, volta e meia eu indico advogado de imigração, mas eu também posso, no futuro, até montar uma consultoria disso. Tem gente que já me perguntou, e não foi nenhuma nem duas pessoas, várias pessoas, Diego, tu não presta consultoria de imigração, não pode ajudar, como é que faz para ir para aí, os tipos de visto, como abre conta em banco, como compra ou aluga casa, filhos no colégio. Não, eu não faço isso hoje, tá? O pessoal tem me pedido bastante. Amigos, deixem o like aí se vocês estão gostando, tá? Valeu. O Jefferson da Silveira, eu vi no cinema Jessica Lange e Jeff Bridges, é verdade. O Jeff Bridges que está tratando um câncer, né? Está com câncer, revelou isso agora no final do ano. E se Deus quiser, um grande ator, né? Cara muito bacana, vai sair dessa. Né? Tem mais mensagens aqui. O Fábio está dizendo, cansei da violência aqui no Brasil. A violência no Brasil é o maior problema, porque aqui tem violência nos Estados Unidos? Tem, claro que tem. Mas se você comparar essa violência americana com a violência brasileira, não tem comparação, né, gente? Não tem comparação. Eu, antes de vir para cá, fui assaltado à mão armada, levei a arma no peito, eu e meu filho, Eduardo, né? 3 rapazes armados. A arma do cara, o cara com o dedo no gatilho. Não estava engatilhado, mas com o dedo no gatilho, no meu coração, assim, eu senti, ele empurrou, assim, com o dedo no gatilho. Se dá uma zebra, o cara tosse, espirra, acha que aquela adrenalina, acha que eu fiz um movimento, me fura aqui na hora, né? Como acontece aí com as famílias brasileiras o tempo todo.
famílias dizimadas pela violência, né? E pela violência, pela mentalidade garantista de defender bandido, de achar que os bandidos são todos coitadinhos, de gente como o seu Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, que ele é um garantista, tá? Ele acha que tudo ao réu. Então, ainda mais os réus de colarinho branco, né? O Fábio está dizendo aqui, me assaltaram na frente da minha casa, levaram meu carro. Que coisa, né? O Anderson está dizendo, Diego, faça vídeos de suas férias, do seu dia a dia, quando dirige longe. Eu quero fazer mais vídeos. O pessoal gosta muito quando eu faço vídeos dentro do carro. O pessoal me diz, tá? É isso. Pedro Paulo, recebi notícia agora, o restaurante Copacabana fechou após 81 anos, graças à pandemia, em Porto Alegre. Pedro, e quando morreu não sei se está confirmada essa informação, né, mas tinha esse boato aí. Quando morreu o patriarca do Copacabana, que é um restaurante muito tradicional em Porto Alegre, eu digo para vocês, se não é feita uma sucessão adequada, fica difícil realmente, viu? Fica difícil continuar tocando. Às vezes os filhos tentam tocar o negócio, mas não conseguem tocar como o patriarca, o criador, né? Olha, Tiziane Petzl Hill, que mora lá em Nevada, em Las Vegas. Depois de morar aqui 10 anos, tentei voltar para o Brasil e fiquei 3 anos com marido e filhos. Também fui assaltado à mão armada com os 2 filhos pequenos. Voltei para os Estados Unidos. Esse aqui é o negócio. Essa violência extremada, essa bandidolatria, isso sim é um negócio que nos afasta do Brasil, né? Isso sim é uma coisa que nos corre do Brasil. O Neto está dizendo, Bolsonaro sancionou leis mais leves para bandidos naquele pacote anticrime. Ele sancionou a lei anticrime e a lei anticrime, né, que na verdade é a lei a favor do crime, porque o Congresso, liderado pelo Rodrigo Maia, desfigurou tudo. Então ele não tinha que ter sancionado. Não adianta dizer assim, mas se não sanciona o Congresso derrube. Que derrube? Teu papel lá é representar a sociedade de bem que não aceita aquilo ali. Então, em algumas coisas ele vetou, mas o grosso ele aprovou. E a lei de abuso de autoridade, que vergonha. Juiz de garantias. O que é isso, gente? Tudo isso foi sancionado pelo presidente. Se eu tô lá, não sanciono. Mas o Congresso vai derrubar, não importa. Eu fui eleito para ficar do lado das pessoas contra o crime, não a favor do crime. Então, estas leis aqui, não adianta depois fazer livezinha para se explicar. Essas leis aqui são leis contra a sociedade. Eu vou vetar. Se sou eu, né? Se sou eu. Mas não sou eu, né? E nunca serei eu também, né? Vagas Gamer. Ir para os Estados Unidos é para burguês só? Não. Acho que a maioria que vem para os Estados Unidos, não sei qual é o teu conceito de burguês, pessoas que têm grana, mais grana, isso. A maior parte das pessoas que vêm para os Estados Unidos morar, na verdade, não são burguesas, viu? Não. São pessoas que batalham muito, ou burgueses, né? Pessoas que batalham muito, trabalham duro e conseguem refazer a sua vida aqui. Tem muitas oportunidades aqui nesse país, viu? Os Estados Unidos são um país aberto para quem trabalha bastante, em qualquer coisa, e as pessoas conseguem ter um bom nível de vida, viu? A maioria não tem nada de burguês, não, pode ter certeza. Agora, hoje em dia, mais do que nunca, tem que vir certinho para cá. O cara vem escondido, sem papelada, né? Fica indocumentado, como eles chamam, ou ilegal, está criando um problema para você, porque as autoridades não estão afrouxando mais. A Natália Leite, se candidata, voto em você. Obrigado, Natália. Obrigado. Aliás, já tenho convites, já tem gente que enche o meu saco aí. Enche o meu saco, me critica, às vezes me xinga pelas minhas opiniões, não gosta, mas xinga mesmo, xinga até a minha terceira geração.
Quando eu vejo, eu bloqueio, mas às vezes o cara não vê, né? Gente realmente mal com a vida, né? Quer me jogar para a esquerda, dizer que eu sou esquerdista, coisa que eu não sou, né? Eu não sou bolsonarista. Isso eu não sou. Escrevi, inclusive, livro contra o PT, denunciando as mazelas do PT, quando esses caras aí estavam embaixo da cama, ou votando no Lula, né? Ou com medo, né? Batendo queixo de medo. Então, esses caras vão me encher tanto saco que eu vou voltar e vou concorrer aí no Brasil, hein? E acho que tenho chance. Já tem alguns convites, tá? É isso aí. Olha que legal. Rádio Bem Gaúcho. Tu és um taura, Diego. Não te mixe, nunca te calhe para ninguém, tchê. Parabéns, galo velho. Obrigado. Obrigado. Valeu. Mais mensagens aqui. Tiziane, não teve assalto. A democracia falou mais alto e o povo escolheu o presidente que queria. Trump perdeu, é a pura verdade. É o que eu acredito também, né? O Davi Cos, ele, se referindo ao Bolsonaro, tinha a segunda maior bancada na Câmara, que era do PSL, mesmo assim não aproveitou essa vantagem para aprovar projetos de campanha. Mas, o Davi, vamos lembrar, isso é verdade, vamos lembrar também que o próprio PSL, que é um balaio de gato, se elegeu, e justiça seja feita, né? Entrou gente qualificada, mas entrou muita gente desqualificada naquela onda bolsonarista, né? E a bancada depois se dividiu, né? Eles se dividiram. Sônia Menezes, Diego, as lives que você faz com os amigos são maravilhosas. Valeu, Sônia. Obrigado mesmo. Pessoal, deixem o like se vocês gostaram. Se estão aqui chegando, ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber as notificações, tá? É sempre bom ter novos assinantes, gente bacana. E o meu compromisso aqui, gostem ou não, né? Tem gente que não gosta, tem um que me xingou aí agora, né? Tem um que me xingou. Nem sei, porque automaticamente saiu a mensagem dele aqui, porque eu até poderia falar para vocês. O cara me xingou, o cara não gosta das coisas que eu falo, ok? É um direito teu, né? Só que quando você é mal educado, quando você desrespeita, me dá o direito também de desrespeitar, ou de te bloquear, né? Que é o que normalmente eu faço, né? Quando a coisa foge da racionalidade. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza, nos meus espaços, nos meus canais, eu vou procurar sempre fazer análises com base naquilo que eu acredito, em cima dos meus valores, dos meus princípios, né? E sempre procurando respeitar esses princípios, né? Respeitar esses princípios e respeitar as pessoas que me acompanham e manter a minha coerência. Na política é muito difícil manter coerência, né? As pessoas têm que flexibilizar valores, princípios. Para muitas coisas eu não gosto disso, confesso para vocês. Tá bom, gente? Era para ser uma live de 15 minutos, já está 1h05 minutos. Obrigado a todos pelo carinho, pelo prestígio, pela audiência. Amanhã eu volto com pelo menos mais 2 comentários aqui no canal, por isso é importante, se você não está inscrito ainda, se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, tá bem? E o pessoal aí que está no Instagram, obrigado por ter acompanhado essa live, tá? A Rose Arseno, querida, um beijo para ela, está dizendo bons tempos de você e o Felipe na Band, obrigado, querida Rose. O Alex Piazeta, eu curti as bandas do Diego pelos lugares aí nos Estados Unidos, tem que abrir um xizão aí, moda gaúcha, sabe que dá certo? Moda gaúcha, cheeseburger, é um pãozão, o bife fininho, salada, bacon, aqueles troços, ovo frito e pensa tudo. Confesso a vocês, às vezes me dá uma saudade disso. Gente, grande abraço, uma excelente semana para todos, abençoada semana para vocês, tá? Com muito amor e muita paz, e conquistas, coisas boas para vocês e saúde principalmente.
A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.